Graça e paz, igreja. Hoje quero compartilhar aí uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Não sei se vou fazer uma mensagem só, se vou fazer duas, se vou fazer três, porque assim, Deus tem falado muito comigo sobre essas coisas. Obrigado, Chico. E eu não quero ter pressa de compartilhar as coisas para que dessa forma gotejada assim você possa absorver tudo que Deus tem falado comigo, e eu tenho certeza que aquilo que Deus tem falado comigo tem a ver com o tempo da igreja, né? Antes de começar a palavra, queria agradecer o pastor Maurício, né? Poucas vezes eu tive vontade de aplaudir uma palavra de oferta, porque de tão real, né? Não é uma teoria, né? É algo prático, é como o ensino de Jesus, né? Que vivia aquilo que pregava. E para mim fica aí uma dica para os homens, né? O que é ser homem? Você reconhecer seus erros, muitas vezes confessar eles de forma pública. Isso não é para qualquer um, né? E assumir a responsabilidade é minha. Então o Maurício deu um exemplo aqui, não só de princípio de devolução de dízimo, ele deu uma aula aqui do que é ser homem aos moldes de Jesus. Então, cara, você é um cara sensacional, eu te amo, cara. Quem já teve a oportunidade de conversar com o Maurício sabe de quem eu estou falando, né? E quem não teve, queridos, procure conversar mais com esse casal aí, com o Maurício, com a Agnes. São pessoas aí sensacionais, pessoas de Deus, que vale muito a pena descobrir o que tem dentro do coração deles. Não só eles, todos os pastores. Hoje tem aí o post da mensagem, que é como mudar a minha realidade. Algum dia você já parou na sua vida assim e fez essa pergunta para você mesmo? Como que eu mudo a minha realidade? Muitas vezes nós somos levados em situações, em ciclos, e nós se deparamos com algumas realidades da nossa vida atual, que a gente fala assim, como é que eu mudo isso? Você quer um exemplo? Estava conversando hoje com um casal que almoçou junto com a gente estava falando de nossa vida de solteiro, como era a nossa vida de solteiro, e eu comecei a lembrar como era a minha vida antes de eu me casar. Eu morava na casa dos meus pais, e nossa casa sempre teve lá a secretária. Então eu sempre teve uma vida tranquila, uma vida mansa. Então as roupas estavam sempre dobradinhas lá dentro da gaveta, tinha lá a separação onde estava lá a roupa de baixo, a meia, tal, sempre estava tudo assim. E essa era a minha realidade. E a pastora Ju, também tinha uma realidade bem igual à minha. Então ela não cresceu sabendo disso. Então ela sabia que a roupa dela também estava toda passada, e que estava lá e tal. E aí os dois casaram e se deram conta de uma nova realidade. Fala comigo, nova realidade. E aí você se depara com aquela nova realidade, e aquela nova realidade traz consigo na rabiola um problema. Por quê? Porque agora eu não tenho mais as minhas roupas passadas dentro da gaveta, eu não tenho mais as minhas roupas íntimas no lugar da caixinha como era e também não tem mais minhas meias. Onde é que está minhas meias? Tem um pé aqui, tem um pé lá, e agora? E aí, queridos, começa um conflito. Só que dentro desses conflitos, eu estou falando só de um, tá? Vocês que estão namorando aí, estão me olhando assim meio, né? Eu estou falando só de um conflito de realidades que acontece muito dentro da nossa casa. E conflitos esses por quê? Porque foi fechado uma janela de ciclo e foi inserido para dentro de outro. E toda vez que a gente fecha um ciclo, a gente entra em outro, a gente entra para dentro de uma nova realidade. Novas realidades trazem consigo novos problemas, novos desafios. Só que eu tenho percebido, gente, que tem pessoas que têm uma resiliência, ou são como camaleões. Eles entram para dentro das situações difíceis, eles entram para dentro das situações de conflito, eles entram para dentro das situações de profundo desafio. E essa pessoa, querido, ela é alguém aguerrida, sabe? Ela quer saber como é que ela vai fazer para resolver essa situação. E algumas outras, eu percebo que elas entram em um marasmo. Elas simplesmente aceitam aquela situação, elas começam a se adaptar àquela realidade, sem querer mudar aquela realidade, e elas vão se matando.
Quem aqui consegue me entender? A pessoa vai se anulando, ela não fala o que... Queridos, a pior coisa, eu tenho percebido, uma das maiores armas de Satanás, é fazer com que eu e você tenhamos um trauma, para nos calar, mediante aos problemas. E aí eu sempre estou pensando, né? As pessoas que acompanham eu mais de perto e que estão vindo aqui nas quartas-feiras, eu sempre estou pensando nisso. Se eu fosse o diabo, como é que eu fazia? Né? O pessoal que me acompanha mais de perto, eu fico pensando como é que o diabo pensa. Porque eu também penso como é que Deus pensa, então eu quero pensar como é que o diabo pensa, para eu escapar das coisas dele. E eu fiquei pensando, se eu fosse o diabo, eu ia tentar causar o máximo de traumas possíveis, feridas, mágoas, ressentimentos, a ponto de eu conseguir amordaçar cada um de vocês. Porque se eu conseguisse fazer isso, eu ia falar para vocês assim: não confie em ninguém. Seus problemas você resolve sozinho, você não precisa de ninguém. Por quê? Porque na hora que você tiver os seus desafios e você não conseguir resolvê-los, agora sim eu te aprisionei. Se eu fosse diabo, eu faria isso. Eu consigo aprisionar a pessoa, porque agora ela não vai pedir ajuda, e sem ajuda ela não consegue sair desse cárcere, onde eu consegui sequestrar o coração dela e jogá-la dentro. Então eu tenho percebido, querido, que algumas pessoas têm vivido algumas realidades dolorosas, algumas realidades que elas mesmas nunca sonharam para ela. E nesse meditar, querido, que eu estou aí já há umas 2 semanas a respeito dessas coisas, o Elinho, que tem compartilhado comigo quase toda manhã, ele tem ouvido um pouquinho sobre isso. Quase toda manhã eu estou pensando em alguma coisa, e tudo que eu converso com as pessoas que eu converso, hoje conversando com o Clóvis, parece que tudo que eu converso se encaixa nesse processo. Parece que Deus está trazendo muita coisa assim para mim. E eu fiquei pensando: você gosta da sua realidade? Você gosta da realidade que você está vivendo hoje? Você ama a tua vida? Você gosta do teu jeito de viver? Você vive o que você sonhou? Um dia lá atrás, quando você era menina, quando você era um menino, você vive o que você sonhou? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, querido. Talvez, quem sabe, eu possa te ajudar a caminhar 1 degrau, ou andar aí 1 milha. Para isso eu quero ler um texto com você, Provérbios 13, 12. Provérbios 13, 12. Diz assim: a expectativa que se adia deixa o coração adoecido. Preste atenção nisso. Algumas outras versões da Bíblia de vocês vai estar dizendo assim: a esperança, muitas vezes adiada, adoece o coração. Essa versão aqui é bacana também. Volta lá, Guilherme, por gentileza. Diz assim: a expectativa que se adia. Então eu estou na expectativa de algo que vai vir, de algo que vai acontecer, e aquele algo que vai acontecer que eu estou esperando, ele não veio. A expectativa que se adia, adiou, jogou mais para frente, ela deixa o coração o quê? Adoecido. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, não aconteceu, adoece o coração. Eu coloco uma expectativa, às vezes real, às vezes irreal, mas é uma expectativa. A expectativa não acontece, o que acontece no meu coração? Meu coração fica o quê? Adoecido. Mas ele diz assim: mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. O anseio satisfeito renova o vigor da vida. Você já andou por aí e já começou a perceber quando você começa a perder o vigor da vida? Você começa a entrar em um estado de desgosto, em um estado de indiferença. Você começa a olhar tudo, e alguém pergunta para você quais são os seus sonhos. Você fala assim: vou vivendo aí, né? Não tem mais sonho, anda desgostoso. Mas a Bíblia diz assim: mas se esse anseio que você tem, se esse desejo que você tem, se ele for atendido, ele diz que ele revigora a vida. Uau! E eu quero dizer para você, querido, que até o final dessa mensagem, eu quero falar para você que como que eu faço para fazer escolhas certas, para que eu tenha isso,
para que eu tenha os anseios satisfeitos e uma vida revigorada. Amém? Você tem interesse nisso? Olha só o que diz lá, Provérbios 15, 13. É isso mesmo? Provérbios 15, 13 diz assim, ó: a alegria do coração ilumina todo o rosto. Quando você encontra alguém feliz de coração, você vê isso resplandecer no rosto da pessoa. O contrário disso também é verdadeiro, porque quando o coração está abatido, ele está adoecido, não adianta a pessoa tentar disfarçar. O sorriso dela aparece, mas o olhar é triste. Você já viu isso? Quem aqui já viu isso? Levanta a mão. Você viu pessoas sorrindo, mas você vê no olhar dela um olhar triste. Ela é triste por dentro, ela está tentando se maquiar por fora. E queridos, preste atenção que o mundo tem tentado nos discipular nisso. Controle as suas aparências, mostre as melhores aparências suas. Então está num pé de guerra na família, está num pé de guerra lá com o marido, está num pé de guerra lá com os filhos, está no vermelho lá na conta bancária, mas tira uma foto, coloca no Instagram, como se tudo tivesse tranquilo. Essa semana o pai de uma moça que eu conheço, que tem muito apreço por a família, não é daqui, ele veio até mim e falou da situação da filha, junto com o genro. E aí fazia tempo que eu não conversava com ela, e bem na mesma semana ela me mandou uma mensagem para que eu pudesse ouvir. E aí eu perguntei para ela, como vai? O pai dela tinha acabado de me falar como estava. Ela falou assim, graças a Deus está tudo bem e tal. Geralmente é assim que a gente, né? A nossa primeira vez, talvez você tenha que perguntar 2, 3, 4, 5 vezes até que a verdade venha à tona. Mas geralmente a gente está sendo discipulado, está sendo acostumado a responder as coisas assim, sempre trancafiando o coração amargurado lá dentro. Põe o texto lá, Guilherme, por gentileza. A alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. Abate todo o corpo. Olha só, você é feliz? Você é contente com a sua realidade? Talvez, provavelmente você não seja uma pessoa feliz se tudo que você fez na vida foi correr atrás de felicidade. Toda pessoa, querido, grava isso que eu vou te dizer, porque o que eu vou falar, querido, é totalmente inverso do que o mundo tenta nos ensinar. Totalmente inverso. Se você correu a vida toda atrás de felicidade, é bem provável que você esteja vivendo uma realidade bem dolorosa hoje. Porque a felicidade, pela felicidade, só traz cansaço, enfado e todo tipo de dores. A busca pela felicidade, só traz enfado, cansaço e todo tipo de dores. Ao contrário, querido, daquele que busca santidade e ao contrário daquele que quer viver em piedade. Esse, mesmo sem querer, vive em felicidade. Porque o caminho da felicidade não se chama felicidade, querido. O caminho da felicidade, deixa eu dizer para você, preste atenção em mim. O caminho da felicidade se chama trabalho duro. Você me escutou? O caminho da felicidade se chama planejamento, se chama propósito. Atrás desse rio, atrás dessa montanha de propósito, de trabalho, existe sim um rio chamado felicidade. Se você não vive o seu propósito, querido, se você a vida toda só procurou a felicidade e fazer a sua própria vontade, é bem provável que hoje você está aqui me escutando, vivendo uma realidade bem dolorosa, uma realidade que você nunca quis viver para você. É bem provável, porque é assim, querido. Quem medita na vida vai entender o que eu estou falando. Olha só, estamos vivendo, querido, em um mundo de realidades frustradas, queridos, com quase todo mundo que eu converso. Quase todo mundo que eu converso, por ser pastor, eu percebo isso. Estamos vivendo em um mundo de realidades, querido, frustradas, realidades decepcionadas, realidades feridas, traumatizadas.
Pessoas não suportam mais as suas realidades. E eu quero te dizer, querido, dentro e fora da igreja. Isso é triste. E eu quero te dizer, querido, que é 50-50. Lá fora, querido, tem pessoas vivendo uma vida decepcionada. Aí você fala assim, tem que vir para a igreja. Dentro da igreja, estão vivendo uma vida decepcionada. Porque não estão entendendo os processos de viver uma realidade que Deus sonhou para ela. E eu quero te ajudar, querido, hoje a entender esses processos. Algumas pessoas, querido, vivem como se diz o ditado: deixa a vida me levar, vida leva eu. Queridos, essa frase gospel, que de gospel não tem nada, tem levado muitas pessoas ao marasmo. E queridos, eu fico pensando assim, o mundo ele vai nos amoldando para nos encaixar em um lugar onde ninguém quer ficar. Você escutou? O mundo ele vai tentando nos moldar para tentar nos encaixar num lugar onde ninguém quer ficar. Por quê? Porque aquele lugar é ruim, é horrível, é terrível. E se a pessoa deixa a vida levar, querido, a vida, nesse sentido aqui, que não é vida Jesus, essa vida aqui que é fluxo do mundo, a pessoa vai parar em um lugar onde ela nunca quis estar, um lugar onde ela nunca sonhou, e vai viver uma realidade bem dolorosa que ela nunca sonhou. Então, você encontra pessoas por aí tristes, cabisbaixas, algumas delas, querido, odiosas e totalmente indiferentes com a vida. E eu fiquei pensando, o que as leva a viver dessa forma? O que leva as pessoas a viver uma realidade dolorosa e que muitas vezes coloca ela em um estado de marasmo, um estado, sabe, de indiferença? O que leva a pessoa a viver nesse lugar? Anota aí 4 coisas levam as pessoas a viver nesses lugares. A primeira delas são os traumas da vida. Algum acidente, a perda de um familiar. O que é um trauma, querido? É uma experiência emocional intensamente desagradável. Ela teve uma experiência emocional intensamente desagradável. E porque ela teve essa experiência, agora ela não consegue. Preste atenção no que eu vou te dizer. Isso se torna, querido, um carcereiro da nossa alma. O trauma, querido, não tratado, ele se torna um carcereiro da nossa alma. Ele capta, querido, a nossa alma, ele capta os nossos planos, ele capta os nossos sonhos e nos encarcera dentro de nós mesmos. E o segundo, querido, carcereiro é as decepções. As decepções, querido, acontecem geralmente com pessoas melancólicas. Dificilmente você vai ver uma pessoa madura, de fato, ficando decepcionada. Porque a decepção, querido, ela está ligada ao desgosto e à ausência da alegria. Ela tinha uma esperança de que algo ia acontecer. Eu tenho uma expectativa, uma esperança de que o Maurício vai me falar alguma coisa e ele não fala. E eu fico chateado. E muitas vezes a decepção está ligada também, querido, aos sistemas. Então, eu vou no sistema de saúde, e eu vou lá, eu me sento, eu espero ser atendido, mas eu demoro 40 minutos para entrar na sala de triagem, e levo mais umas 5 horas, isso já aconteceu comigo em Curitiba, e levo 5 horas para ser atendido, para depois o médico falar assim, não é nada não, pode ir embora. Claro, já sarei, fiquei 5 horas sentado ali, sarou, né? Então você se decepciona com alguns sistemas. Às vezes você pode se decepcionar com o sistema da igreja, você pode se decepcionar com o sistema de muita coisa, de algum órgão público, você pode se decepcionar. O terceiro carcereiro, querido, são as frustrações. E o que são as frustrações? São alguns reveses da vida, são os insucessos, são fracassos e são insatisfações. Então eu criei uma expectativa de que eu ia abrir uma empresa e essa empresa ia dar muito certo, e de repente ela fracassou, ela deu tudo errado. Eu coloco uma expectativa em mim irreal de que eu sou um cantor e eu quero vir cantar, né?
E aí a pastora Agnes, com todo o jeitinho dela, fala assim: pastor, será que não seria melhor o senhor pregar? Não, eu quero. Não, sabe o que é? Que a gente já está bem satisfeito de homem aqui, né? Tem o Rafão, não precisamos mais do senhor. Não, mas tem um monte de mulher, eu quero. E você força a situação, até que tem que vir uma situação de encontro com você, para dizer: ei, aí não é o seu lugar. Aí você sai todo frustrado, porque você aumentou a sua expectativa, você achava que você era, né? Nossa, eu ia falar o Sérgio Reis, mas é feio, né? Sérgio Reis não, né? Quem? Sei lá. Não veio nenhum gospel agora. É o André Valadão, né? E você não é o André Valadão, então você é ruim de cantar, Fábio. Não dá para você ficar aí. Então você se frustra. São reveses, insucessos. E o quarto carcereiro, querido, dos nossos sonhos, dos nossos planos, são as ofensas. Quando você se sente afrontado, quando você se sente atacado, quando algumas pessoas faltam com você, falham com você, marcam uma coisa, não cumprem, você se sente ofendido, né? Como no caso do Maurício, tem uns compromissos, as pessoas não cumpriram os compromissos, ele se sente ofendido. Quando você é abusado, eu quero dizer de todas as formas, psicologicamente, moralmente, sexualmente, você é abusado de alguma forma, você se sente ofendido. E essa ofensa, querido, que eu acabei de dizer, ela também pode ser um trauma. Então os desacatos também são ofensas, e as desfeitas também são aí as ofensas, que são aí os 4 carcereiros da nossa alma. E o que são interrompidos nesse processo? O que são interrompidos nesses processos? Quando eu tenho traumas, quando eu tenho decepções, quando eu tenho frustrações, quando eu tenho ofensas, quando eu fui ofendido, o que se encerra quando isso aqui acontece? Olha aqui para mim: os meus sonhos. Fala isso comigo. Os meus sonhos. Os meus sonhos, queridos, são interrompidos, porque agora eu não tenho mais tempo para sonhar. Eu só tenho tempo para tratar, eu só tenho tempo para dedicar às minhas ofensas, aquilo que fizeram para mim. Então a mágoa, eu não sei se isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Eu me senti tão magoado, tão ofendido, tão, injustiçado, que eu não conseguia ter tempo para sonhar, querido. Eu não conseguia ter tempo para sonhar. E isso, querido, me joga para dentro de uma realidade que eu não queria viver. Só que como que eu faço para mudar essa realidade? Volte a sonhar. Pastor, mas eu estou magoado, eu estou ferido. Querido, você precisa lutar contra isso. Você precisa voltar a sonhar. Realidades não são mudadas de outra forma, a não ser pelo sonho. Se você não fizer planos, querido, para frente, se você não fizer planos, nem que seja para uma semana, nem que seja para um mês, você não muda a sua realidade, e você vai continuar vivendo dia após dia os mesmos dias maus. Olha só, quando os sonhos são interrompidos, começamos a viver uma realidade não sonhada. E uma realidade não sonhada, na maioria das vezes, é uma realidade dolorosa. Uma realidade não sonhada é uma realidade dolorosa. Eu gosto sempre de dar esse exemplo aqui. O Joãozinho da Conceição, ele é taxista. E ele é taxista porque um dia ele sonhou isso. A Meire é professora, diretora de escola. É professora e diretora de escola porque um dia sonhou isso, porque um dia planejou isso. Cada um de vocês, que eu vou passando os meus olhos, eu sei que cada um de vocês faz. Você só faz o que faz porque um dia antes você pensou nisso. Quem está me entendendo aqui? A sua realidade, os seus próximos passos não vão ser diferentes daquilo que você não pensar agora. Queridos, capta essa chave. Se você ficar emprestando a sua mente só para o mal, é o mal que você vai viver amanhã. Simples assim. Simples assim. Se eu penso que eu vou levantar e eu vou correr 21 quilômetros, foi o que o Rafa fez hoje, ele pensou ontem, vou correr 21 quilômetros. Eu também. Eu deitei,
Falei, vou correr 21 quilômetros. Eu dormi, acordei cansado. Mas o Rafa não, o Rafa acordou, saiu, foi lá e correu. E tem um povo aí, ó, o Caio, maluco, correu 21 quilômetros também. A Cat correu 10 quilômetros, meu Deus, já deu uma maratona. Aquilo que você pensar, querido, é o que vai acontecer. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu e você temos o DNA de Deus em nós. Como que Deus faz as coisas, querido? Primeiro Ele pensa, Ele cria. Deus, Ele cria. Você sabia que Deus, Ele criou o homem e a mulher juntos? Deus não criou o homem e depois a mulher. Você já ouviu isso? Deus criou o homem e a mulher juntos, no exato momento. Porque a criação acontece aqui, ó, pum, criou. Ele formou o homem e depois Ele formou a mulher, porque já estavam criados aqui dentro dele. Então tudo que Deus criou, criou aqui, pum, já estava tudo pronto. Só que depois Ele foi formando cada coisa, foi formando. Então é assim que acontecem os nossos planos. O DNA de Deus está dentro de nós, querido. Nós pensamos e agora nós vamos formando. Conversando hoje com o Clóvis, ele falando lá sobre uma menina, 19 anos, Clóvis. 19 anos, você tem uma lista na casa dela, assim, ó, das metas que ela quer alcançar. A primeira meta lá, passar em medicina. Aí o Clóvis disse que estava assim, arriscado. 19 anos de idade. Pagar a formatura. Não vou ter dinheiro para pagar a formatura. Diz que ela foi, trabalhou, conversou com um, conversou com outro, e se tornou a presidente da comissão de formatura. Isso faz dela uma privilegiada de poder participar da formatura e levar toda a sua família. Foi lá, pegou a canetinha e riscou a meta. Metas, querido. Não é coisa linda? Porque diz assim a Bíblia lá, né? Que aquilo que eu alcanço satisfaz a minha alma. Agora, se eu não tenho meta, querido, eu não tenho nada escrito, eu posso alcançar, querido, as maiores coisas, eu não vou dar graças, porque eu vou achar que é normal. Então preste atenção em mim. O DNA de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Aquilo que você pensar hoje para o teu futuro vai acontecer. Eu vou falar de novo. O DNA de Deus está dentro de mim e Ele está dentro de você. Aquilo que nós pensarmos, aquilo que nós criarmos hoje, daqui a pouco vai acontecer. Amém? Olha só. Uma realidade sonhada, uma realidade não sonhada é uma realidade sem sal e sem açúcar. Sabe aquele negócio que não vai? Quando não sonhamos, não planejamos, não visualizamos, não almejamos e passamos a viver só o agora, o hoje. Agora preste atenção, porque isso aqui fala daquilo que a gente estava falando ali atrás. Quando nós não sonhamos, quando nós não almejamos, quando nós não visualizamos, fala essa palavra comigo, visualizamos. Porque muitas vezes a gente fala em sonho, a gente acha que é dormindo, mas eu não estou falando de nada dormindo. Eu estou falando de visualizar, de você criar um quadro no futuro que te queima o coração. Eu falo, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Alguns anos atrás, querido, eu me vi aqui. Querido, se eu contar para vocês o que eu fazia, vocês vão chamar eu de louco. Hoje eu estou aqui, pregando para você. Só que alguns anos atrás, eu estava diante de uma piscina, que não tinha ninguém. E eu pregava, sabe, porque tinha um lugar alto assim. E eu ia na piscina assim, para lá e para cá, pregando para ninguém. Eu visualizava isso aqui, ó. Eu visualizava pessoas escutando o que estava dentro do meu coração. Aquilo que você cria, se realiza. Você pode falar isso? Aquilo que eu crio, se realiza. Vem comigo. Quando nós não sonhamos, nós não planejamos, nós não visualizamos, não almejamos e passamos a viver só o agora, o hoje. E qual que é o problema, querido, de eu viver só o agora, o hoje? Presta atenção. Mateus 6,34. Mateus 6,34, Jesus diz uma frase assim, ó, ele diz uma palavra. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Preste atenção na palavra, tá? Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si. Preste atenção. É suficiente o mal
que cada dia traz sobre si. Então qual que é o problema de eu viver só um dia? Eu viver só o agora e eu não viver o amanhã? É que cada dia tem o quê? O seu próprio mal. E eu quero te perguntar, querido, pode acontecer 10, 15 coisas boas na tua vida durante o dia e acontece uma ruim, para qual que você dá atenção? Vive só o agora e você vive uma pessoa chateada, sabe, rancorosa, odiosa, indiferente, chata, porque não tem plano, querido. E Jesus, ele não fala assim, não faça planos para o dia de amanhã. Ele fala assim, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã também vai ter coisa ruim. Mas ele não está falando para não fazer plano. Olha só, sonhar e planejar faz parte. Agora Lucas 13, 32, Jesus ele está andando em um lugar que é um terreno de Herodes. O rei Herodes, o mesmo rei que mandou matar o primo dele, João Batista. E Herodes, ele era matador. Ele era um homem cruel e ele já tinha provado que ele fazia isso. Ele tinha mandado decapitar João Batista. E Herodes manda uma mensagem para Jesus, fala assim, ó Jesus, pega os religiosos lá, fala assim, ó, vai lá e avisa ele, que se ele não sair das minhas terras, eu vou matar ele. E Jesus dá essa resposta, Jesus é o cara para mim. Olha só, e ele, entretanto, lhes ordenou, ide e anunciai a essa raposa, hoje e amanhã expulso os demônios e cura os enfermos, no terceiro dia estarei pronto, daí eu vou para Jerusalém. Ele estava falando assim, ó, o meu itinerário, vai lá e avisa aquela raposa lá, ele está falando que vai me matar, fala para ele onde é que eu vou estar, eu tenho meus planos já, hoje eu vou ficar aqui, vou curar enfermos, vou expulsar demônios, eu vou fazer o bem para as pessoas, presta bem atenção nisso, os meus planos estão ligados a favorecer pessoas, a servir pessoas. Eu vou ficar aqui hoje e vou ficar amanhã. Então amanhã eu tenho um plano de ficar aqui também expulsando o demônio e curando enfermo. E aí no terceiro dia eu vou estar pronto, aí eu vou subir para Jerusalém. Jesus fez planos ou não? Então Jesus fazia planos, Jesus tinha a sua agenda. Então ele tinha as suas metas. Tanto é que nós sabemos que a meta maior dele era o quê? A cruz, a salvação de toda a humanidade. Então essa questão que as pessoas falam assim, não, mas Jesus fala que não é para a gente se preocupar com o dia da manhã, mas ele está falando em relação ao mal, não em relação ao bem. Ao bem nós temos que fazer os nossos planos. Quem aqui está me ouvindo? Diz um amém. Ao bem nós temos que fazer os nossos planos, os nossos projetos. Olha só, Jesus fez os seus planos. Agora deixa eu te perguntar, você quer mudar mesmo a sua realidade? Sim ou não? Volte a sonhar. Fala para a pessoa do lado aí, para ela acordar aí. Volta a sonhar. Volta a sonhar. Queridos, qual foi os seus sonhos quando você era criança? Quais eram os sonhos que você tinha quando você andava na escola? Você encontra uma criança, você fala para ela assim, o que você quer ser quando crescer? Né? E você faz o que com essa criança? Você joga a mentalidade dela lá para frente. E aí você escuta lá de alguma criança, eu lembro quando eu era criança, né? Carequinha assim, não, mentira, era cabeludinho, você riu, as pessoas perguntavam, o que você vai querer ser quando você crescer? Não sei, eu quero ser bombeiro, sei lá, hoje eu apago bastante fogo, apagador de incêndio, especialista. Não é aquilo que eu queria, mas essa pergunta nos ajuda a lançar para frente. Não sei se você viu agora uma propaganda que está passando na televisão, eu não assisto televisão, sem querer eu vi essa propaganda, mas eu achei ela muito bacana. O que você quer ser quando você envelhecer? Falei, que bacana, joga de novo a nossa mentalidade para frente. Queridos, nós somos programados a olhar para trás, você acredita nisso? A gente faz um carro que tem um para-brisa bem grandão e um retrovisor bem pequenininho, para quê? Para a gente dar mais atenção para frente ou para trás? Para-brisa é grandão, você dá atenção para frente, não para trás. De vez em quando você dá uma olhadinha para trás, de vez em quando. Agora tem gente andando assim na rua, só olhando para trás. Queridos, nós fomos projetados para frente. Nós temos dois olhos virados para frente, temos o nariz virado para frente. O que é virado para trás não é legal. Deixa para lá esse assunto.
Nós somos projetados para frente. Tudo em nós é projetado para frente, a gente anda para frente. Até a minha orelha, ela declara que somos virados para frente. Aleluia. Então nós temos que olhar para frente, querido. Quando você vai na casa de alguém, você vê objetos, agora eu vou te pegar. Você vê objetos que lembram o passado ou o futuro? Nós somos programados, querido. Ao tempo todo nós somos discipulados a olhar para trás. Olha como era bom aquele tempo. A Bíblia fala que não é sábio fazer isso, você sabia? Uma das mensagens do pastor Ailton aqui que gravou no meu coração. Não é sábio você ficar olhando para trás e dizendo, oh, como eram bons aqueles dias. Não, os melhores dias estão ali na frente. Olha para o retrovisor, querido, os melhores dias estão por vir. Aleluia. Eu creio nisso, querido. Eu creio nisso, os melhores dias virão. Os melhores dias. Só que você precisa voltar a sonhar, querido. Para que eu possa viver os melhores dias, eu preciso pensar, eu preciso criar, eu preciso sonhar. Então eu quero dizer para você, volte a sonhar. Ah, pastor, eu não vejo uma luz no fim do túnel. Eu quero dizer para você que o Deus que você serve não precisa de túnel e não precisa nem de luz. Ele só precisa que você creia. Se você crê, Ele te ajuda a criar. Queridos, é assim, querido. Eu não sei aqui quem já pensou em comprar um carro. Um dia eu pensei em comprar um tipo, um Fiat tipo. Não foi assim, sabe, uma benção. Mas eu pensei em comprar. Foi um tratamento na minha vida aquele carro. Mas quando eu pensei, querido, vou comprar um tipo. Parecia que eu andava na rua, só tinha tipo. Tipo. Meu Deus, falei, quanta desgraça na terra. Eu tive aquele negócio, ó, se tem vontade de comprar aquilo, não compra. Vai a pé, compra um carrinho de mão, sei lá. Não compra aquilo é terrível. Mas é assim, porque o que aconteceu? Criou, agora eu começo a ver aquilo que foi criado aqui. E eu quero dizer para você que é tudo de bom e tudo de ruim. Tudo de bom e tudo de ruim. Você criou, você começa a ver. Então nós temos que começar a sonhar, mas eu quero dizer para você que tem um problema aí. Tem um problema, sabe por quê? Na vida, as frustrações, lembra lá os carcereiros dos nossos sonhos? Na vida, as frustrações, os traumas, as decepções e as ofensas, elas sequestram os nossos sonhos, levando a um submundo em nós. E elas sequestram, queridos, sonhos de Deus, e levam elas a cárceres e um universo dentro de nós. Então, querido, cada um de nós, queridos, eu compartilhei isso aqui com a pastora Juliana, eu quero dizer para você que é forte, você não quer ouvir, você tampa o ouvido, é forte. Dentro de cada um de nós, querido, existe um universo, querido, de sonhos encarcerados. Dentro da minha esposa, por exemplo, dentro de cada um de nós existem vários tipos de sonhos, sonhos de Deus e sonhos humanos. Alguns sonhos que precisam ser liberados e alguns sonhos que precisam ser totalmente esquecidos. Alguns sonhos humanos, eles são trancafiados por Jesus, pelo Espírito de Cristo em nós, e graças a Deus, esses sonhos estão muito bem presos lá. Só que de vez em quando eles gritam dentro de nós, e eles gritam dentro da nossa mente, para que a gente venha a soltar esses sonhos, e a gente possa viver esses sonhos. Agora, alguns sonhos da parte de Deus, eles são aprisionados por essas peças aqui que eu falei, por esses carcereiros, a ofensa, o trauma, as decepções e tudo mais. Então, dentro da minha esposa, vou falar da minha esposa, para que você possa se encaixar dentro disso. Dentro da minha esposa, querido, existe um mundo de sonhos que ela não pode contar para ninguém, muito menos para mim, porque se ela contar para mim, ela destrói o nosso casamento. E a mesma coisa eu, e a mesma coisa você. Existem muita sujeira dentro de nós. Pastor, como é que você sabe disso? Como é que você pode apontar o dedo para mim e me acusar? Não é, querido, é uma questão de estudo de vida. O apóstolo Paulo falou assim, miserável homem que sou. Queridos, não era qualquer pessoa, era o apóstolo Paulo. Ele falava assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não queria fazer isso, por que eu fiz?
Então dentro de nós, querido, existe, querido, esses sonhos terríveis dentro de nós, e que alguns deles são trancafiados pelo Espírito de Cristo e outros não. Então quem que encarcera? Deixa eu deixar bem claro isso aqui com você. Quem que encarcera esses sonhos humanos? Jesus e o Espírito de Deus em nós encarcera esses sonhos lá. E os sonhos de Deus são encarcerados pelos traumas, pelas frustrações, esqueci, me ajuda? Pela decepção e pela ofensa. O problema, querido, está onde? É até quando eles vão ficar presos. Até quando esses sonhos vão ficar presos. Até chegar a um ponto de indignação. Fala comigo, ponto de indignação. Toda pessoa, querido, é levada a esse ponto de indignação, seja pelo Espírito de Deus, ou seja pelo Espírito humano. E eu quero te dizer, querido, que esses carcereiros, eles berram, eles fazem muita pressão, para que você solte os sonhos humanos que estão dentro de você. Fazem muita pressão. Olha só, o problema, querido, é qual sonho nós vamos liberar quando nós chegarmos ao ponto de indignação? Qual o sonho que nós vamos liberar quando a gente falar assim: chega, não aguento mais? Você já chegou a pontos assim? Não aguento mais. Tem gente que é mais tranquilo, mais equilibrado, mas mesmo sendo equilibrado, ele fala assim: chega dessa situação, eu não aguento mais. O que é que essa pessoa vai fazer? Qual é o sonho que ela vai liberar? Ela vai liberar os sonhos humanos, que levam para a morte, destruição, pecado, ou ela vai liberar os sonhos de Deus? Olha só, há uns 3 anos mais ou menos, a gente conheceu um casal, eu e o pastor Rideu, e a gente começou a se relacionar com esse casal, com o intuito de ganhar eles para Jesus e trazer eles para a igreja. Então o que a gente fazia? A gente marcava lá um jantar na casa deles, a gente ia lá, conversava com eles. Então era um casal, tinha um filhinho e tal. Pensa numa família assim sensacional. O cara trabalhava, a moça era gerente de um lugar, tal, e a gente conversando e tal. Família assim, impecável, legal demais. Casinha de sonho, sabe? Que o cara tinha aumentado lá e tal, tudo naquela alegria, que tinha feito uma churrasqueirinha lá no fundo e tal. Aí ele vinha na minha casa, nós íamos na casa do Rideu e a gente ficava fazendo isso. Até que um dia, querido, eu fiquei pensando assim, no meio desses interins, estava acontecendo traumas com aquele casal. No meio daquelas reuniões, daqueles jantares, estava acontecendo frustrações com eles, só que eles não se abriam. Estavam acontecendo ofensas, estava acontecendo tudo isso aqui que a gente estava falando. E chegou um dia da indignação. E aquela moça, ela falou assim: chega, não aguento mais. E de repente, querido, nós olhamos na rede social, e aquela mulher, que tinha, querido, um histórico assim, impecável, largou o marido com o filho e foi viver uma vida louca com um cara do mundo, mas assim, daqueles caras que faz festa do mundo. E a gente olhava aquilo e falava: meu Deus, como que pode isso acontecer? Como pode? Chegou numa situação de bifurcação da vida, e agora ela ficou: qual sonho eu libero? Vou liberar os sonhos humanos. Queridos, sem chance da pessoa ser feliz. Olhe bem para mim, querido, para que você nunca fale assim: ninguém nunca me avisou. Se você liberar os sonhos humanos que você tem, você nunca será feliz. Você pode ser feliz no momento, mas o resto da sua vida você não será. E talvez, se você liberar os sonhos de Deus, sejam bem difíceis para você no começo, mas o resto da sua vida vai ser feliz. Eu posso ouvir um amém? Isso demonstra, querido, que nem todo sonho é um sonho de Deus. Você concorda comigo? Nem todo sonho é um sonho de Deus. Eu conversando com o pastor Maurício essa semana, enquanto ele testemunhava o que ele compartilhou aqui com a gente, comentando com ele, nem todo sonho é um sonho de Deus. Por quê? Quem aqui lembra de José, o filho de
Jacó. José, ele foi vendido como escravo para o Egito. Ele era um sonhador, ele tinha um sonho dentro dele, foi vendido como escravo para o Egito. Preste atenção que aqui tem uma chave espiritual para você. E aí ele começa a servir a Potifar, e a mulher de Potifar quer ter relações com ele, só que ele era escravo. Como escravo, ele não tinha direitos, ele tinha que fazer o que seus senhores mandavam, inclusive o corpo dele não era dele. Só que ele colocou: jamais eu vou pecar contra o meu senhor. Contra o meu senhor, Senhor. E o que ele faz? Ele foge. Só que a hora que ele foge, ela inventa uma história. Ele quis ficar comigo, ele quis, e ele saiu correndo nu. E aí, o que aconteceu? Pegaram ele, colocaram ele no cárcere. Preste atenção, querido, voltamos nós ao cárcere agora. Está lá José no cárcere, junto com 2 outros sonhadores, um copeiro e um padeiro. Fala comigo: copeiro e um padeiro. E os 2 tiveram um sonho, cada um deles teve um sonho. E os 2 falaram assim: tivemos um sonho, quem há que possa interpretar? E José falou assim: conta o teu sonho para nós. Então o copeiro contou o sonho dele primeiro. Ele falou assim: eu sonhei que tinha 3 videiras com muitas uvas, e eu colhia as uvas, espremia, fazia o suco, fazia o vinho, e eu entregava das minhas mãos, das minhas próprias mãos, na mão do rei. José falou assim: a interpretação do teu sonho é esse: 3 videiras correspondem a 3 dias, e daqui 3 dias você estará na presença do rei, com a sua responsabilidade retomada, e você vai servir o rei. E você, padeiro, qual que é o seu sonho? Ele: eu sonhei que eu carregava 3 cestos de pães enormes na minha cabeça, e esses 3 cestos de pães enormes chamavam a atenção de muitas pessoas. E José disse assim: essa é a interpretação do teu sonho. Os 3 cestos de pães correspondem a 3 dias, e daqui dentre 3 dias tu perderás a vida. 2 sonhos, nem todo sonho é um sonho de Deus. A questão, querida, é que um sonho contemplava o serviço a alguém, e o outro sonho só contemplava o ganho a si próprio. Quem aqui está me prestando atenção? Se você sonha como padeiro, você está correndo um sério risco. Se o teu sonho não contempla, querido, em servir o reino, em servir o rei, você está correndo um sério risco. Os nossos sonhos precisam ser sempre de contemplação ao reino. Aprenda, querido, com essas histórias. Sonhos humanos te levam à morte, sonhos de Deus te conduzem à vida. Precisamos voltar a sonhar, querido. Precisamos visualizar. Mas precisamos aprender, querido, a sonhar certo. Qual sonho nós vamos sonhar? Os sonhos humanos que trazem fardos à vida de pessoas? Queridos, presta atenção nisso. Os sonhos humanos, eles sempre vão trazer alegria momentânea para a pessoa, e depois um cansaço, um enfado para um monte de gente ao redor dela. Você chega e fala para ela assim: queridos, não use droga, não use droga, não use droga. Eu já usei droga, querido, e eu quero te dizer que não é ruim no momento, mas depois, se aquilo começa a tomar conta da tua vida, você começa a roubar coisas dentro de casa, você começa a dar trabalho para as pessoas. Por quê? Porque é um sonho humano. Quem aqui está me entendendo? Eu começo a dar trabalho para as pessoas. Não caia na bebida, não fique bebendo. Ah, isso aí é coisa da igreja. Não, isso é coisa para a tua proteção, querido. Você começa a beber, daqui a pouco você não coloca mais dinheiro dentro de casa, começa uma briga dentro de casa, e daí começa a bater nos filhos, todo mundo começa a sofrer, porque aquele sonho é egoísta. Todo sonho egoísta, na sequência, vai dar trabalho para as pessoas. Eu lembro de uma situação, querido, que aconteceu aqui na comunidade Caminho Vivo. Um casal sensacional colocou na cabeça: nós vamos nos separar. Falei: não, vocês não vão fazer isso, e daí eu começar a trabalhar, eu e a pastora Juliana, vamos trabalhar e tal, vamos ajudar esse casal, eles não vão separar. Não, vamos separar, até que a moça traiu o rapaz. Poxa, e agora?
vamos trabalhar com o rapaz. Ó, libera perdão. Não, pastor, estou pronto para liberar perdão. Mas, queridos, isso demorou tempo. Chegamos na moça e falamos, seguinte, levamos ela lá para minha casa, sentamos, conversamos com ela. Não quero saber, eu quero separar mesmo. Não faça isso, não faça isso. Eu sei que é difícil, mas fica aqui. Ela falou, não aguento mais. Eu quero viver outra vida. Eu quero liberar os sonhos humanos. O Deus que tem tudo só não tem uma coisa, querido: a nossa vontade. E ela não quis entregar a vontade dela para os sonhos de Deus. Ela quis entregar a vontade dela para os sonhos dela, para os sonhos humanos. E ela foi viver com outro rapaz. O rapaz bateu nela, humilhou ela, foi embora, e ela foi morar com uma outra pessoa. E agora o que acontece? Essa mulher está dando trabalho para o ex-marido. É assim, querido, que acontece. Você observa a vida e você percebe que é assim que acontece. As pessoas fazem as escolhas humanas e depois elas começam a dar trabalho para todo mundo. O pastor vem e fala assim: ô, queridão, queridona, não casa com essa peste aí. Não casa com essa peste aí, vai dar trabalho. Não, pastor, eu amo ele. Aleluia. Vai lá, casa. Depois vem correndo: pastor, dá vontade de falar assim. Queridos, criem os seus filhos à base da palavra de Deus. Não, eu ouvi uma psicóloga falando que nós temos que... Vai lá, faz o que a psicóloga está falando. Aí depois vem correndo: pastor, filho de 3, 4 anos está dando na sua cara, conserta essa criança. Não, a psicóloga lá falou que nós temos que conversar. Está tudo certo, querido, tem que conversar sim, mas vem bater na minha cara para ver. É vara. Tem que aprender, querido, a pensar, a respeitar a autoridade, sim. Tem coisas, querido, que as crianças fazem de modo pensado. Elas sabem que está errado e elas fazem. Nesse caso, elas precisam de correção. Mas não, eu não quero fazer assim, quero fazer conforme o mundo tem me ensinado. A Xuxa falou que ela nunca ia corrigir a Sasha. Nossa, que difícil falar essa frase. Não vou falar de novo. Acabou com o meu vocabulário agora. Aí esses dias ela falando: não consegui segurar a Sachinha, tá fumando maconha. Falei assim: segura que vem mais. Infelizmente. Sonhos humanos, querido, o que nós vamos liberar? Os sonhos humanos ou os sonhos de Deus? Quero concluir, chamar o pessoal da música aqui, com Marcos, Evangelho de Marcos 10, 46, fala de um homem, querido, cego de nascença, que visualizava, querido, mesmo sendo cego. Cara, essa Bíblia é sensacional, né, Fabinho? Ele visualizava mesmo sendo cego. Presta atenção em mim aqui. Eu sei que tem umas pessoas bonitas subindo aqui, mas presta atenção no mais feio aqui. O cego, querido, de Jericó, ele visualizava: um dia eu quero ver o filho de Davi. Um dia eu quero ver o filho de Davi. Até que ele percebe, querido, um grupo de pessoas passando, e ele percebe: esse é Jesus, o filho de Davi. E olha só o que o texto diz: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. E o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse, como se dissesse assim: cale a boca. Contudo, ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Então foi Jesus e parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego: ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando a sua capa para o lado, deu um salto, colocou-se em pé e foi encontrar com Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar.
E Jesus lhes ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, um homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Queridos, eu quero que Jesus abra os meus olhos. Para quê? Para eu viver os sonhos humanos? Não, eu quero que Jesus abra os meus olhos. Jesus abra os meus olhos, por quê? Porque eu quero seguir você pelo caminho. Eu quero deixar a minha vida, eu quero deixar os meus sonhos, eu quero viver os seus. Olha só, mesmo sendo cego, querido, aquele homem visualizava o dia de ver Jesus. Ele visualizou, ele sonhou com dias melhores. Hoje eu não enxergo, não vejo uma luz no fim do túnel, não vejo nem um túnel, eu não vejo ninguém na verdade, sou cego completamente, mas eu consigo visualizar, eu consigo sonhar. Um dia eu vou me encontrar com esse filho de Davi e vou pedir para ele: tenha compaixão de mim. Ele visualizou, e mesmo sendo cego, ele decidiu enfrentar os obstáculos que impediam ele de alcançar os objetivos. Os discípulos, querido, eram esses obstáculos. Diziam para ele: cale a sua boca, fique quieto, não fale nada, não se expresse, o que as pessoas vão pensar de você, não faça nada, fique quietinho aqui. E ele gritava: filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Querido, sabe o que isso fala para mim? Fala de trabalho. Você não pode só visualizar, você tem que partir para cima daquilo que você visualizou. Às vezes, querido, a oportunidade está passando na tua frente, e você está deixando ela passar, porque o que vão pensar? Não, eu não quero nem saber o que vão pensar, eu quero é falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele trabalhou em relação àquilo. Não adianta só sonhar, querido, eu preciso trabalhar, eu preciso me mover, eu preciso andar em direção àquilo que eu estou visualizando. Muitas pessoas, querido, visualizam e falam: Deus, eu sei que o Senhor vai me dar, e fica lá parado, não faz nada, não serve. Não, querido, isso aqui fala de oração, fala de determinação, fala de adoração, estilo de vida. Eu vou chamar o filho de Davi. Ele trabalhou, e depois disso, querido, ele lançou de si a capa que o estabelecia naquela posição. Cada pessoa, querido, que tinha que pedir esmola naquele tempo, recebia uma capa, para que a população toda soubesse: quem tem essa capa tem o direito de pedir esmola. Sabe o que ele estava falando? Eu não quero mais essa vida. Jogou aquilo fora e foi em direção de Jesus. Eu não quero mais isso. Sabe o que isso fala para mim? De enfrentar, sabendo de que não será fácil. Você quer mudar a tua realidade, querido? Saiba de uma coisa: não será fácil. Aqui não tem mentira para você. Você precisa sonhar, você precisa trabalhar com a consciência de que não será fácil. Mas olha só, querido, Jesus pergunta para ele: meu irmão, já que você, visualizou, já que você trabalhou, já que você se dedicou para isso, já que você está disposto a enfrentar os obstáculos, eu quero te perguntar: o que você quer que eu te faça? Porque nada é de graça, querido. Jesus é a graça. Mas para que eu possa conquistar os sonhos, para que eu possa avançar para dias melhores diante de mim, eu preciso visualizar, eu preciso trabalhar, e eu preciso saber que não será fácil. Eu preciso enfrentar os obstáculos. Quando isso está acontecendo e eu vou na direção de Jesus, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero voltar a ver. Jesus, querido, mudou a realidade daquele homem. Ele ainda hoje muda realidades, e ele pode mudar a tua realidade hoje. Pode. Você crê nisso? Talvez você não consiga ver saída para a tua situação, querido. Talvez você é como esse cego que não consegue enxergar a solução dos seus problemas. Talvez você pode até se sentir cego de raiva e não consiga ver saída para o que você está vivendo. Se você estiver disposto a sonhar, trabalhar, enfrentar as suas situações, Jesus pode dar uma nova forma de vida para você. Eu posso ouvir um amém? Jesus pode te fazer enxergar a vida de um ponto de vista diferente. Jesus quer fazer você, querido, enxergar a tua vida de um ponto de vista diferente. Sonhe os sonhos de Deus, e Jesus pode mudar a sua realidade.